Olha, Deus é um Deus, é o Deus que nos criou. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos compartilhar um pouquinho agora da palavra do coração de Deus. Nós somos criados com o mesmo DNA de Deus. Ele soprou, quando Ele fez o homem, Ele soprou o sopro de vida dele próprio nas narinas do homem, de Adão. E de Adão Ele tirou Eva. É tão interessante, né? Porque muitas pessoas não acreditam nisso e existe a teoria evolucionista de que o homem tenha vindo do macaco. E nós cremos absolutamente, confiamos na palavra de Deus e cremos que não viemos do macaco e sim viemos da criação. Fomos feitos pelas próprias mãos do artista maior, que é o próprio Deus. E é interessante, né? Que eu estava vendo, depois eu vou procurar o nome dele para dar para você encontrá-lo no YouTube. Ele é um cientista, o meu irmão Jackson que me falou dele. Eu assisti só um pedacinho, era grande o vídeo, não deu tempo de eu assistir. E ele prova, na verdade muitas coisas da Bíblia não são prováveis, elas são pela fé, não é? Mas a ciência também tem provado e comprovado muitas coisas da Bíblia. E a arqueologia, vários estudos têm comprovado várias citações, várias histórias bíblicas. E a gente vê, é interessante, ele coloca que quando Deus criou o homem, ele tirou uma costela, não é, de Adão e fez Eva. E o osso, o que tem dentro do osso, as células são, né, o que tem dentro do osso, a medula. E você, para fazer uma clonagem, para você clonar uma pessoa ou fazer outros órgãos, é disso que você precisa. As células principais para serem utilizadas são as células que estão dentro do osso. Não é tão interessante isso? Deus sabia de tudo, obviamente, né? E nós precisamos entender que muitas coisas que às vezes as pessoas acham que a ciência não prova, se você for um pouco mais profundo, estudioso, como esse homem, esse cientista nós vamos descobrir até uma prova mesmo da existência de Deus, de que Deus nos criou. Mas Deus nos criou com o seu DNA, então, com o DNA da criatividade, da criação. Ele nos criou com capacidades, mas nós não somos uma pessoa só. Nós somos hoje 7 bilhões de pessoas no mundo, fora tantas outras que já passaram pelo mundo. E nós então podemos ver como é interessante, a Bíblia diz que nós somos um corpo. Somos um corpo. O que é o corpo? Ele é formado de quê? O corpo é formado do que ele tem de principal. O que o corpo tem de principal? A cabeça, o cérebro, né? E o coração. São os dois órgãos mais importantes, digamos assim. Claro que os outros também, os órgãos vitais são os rins, o fígado, né, os pulmões, são órgãos importantíssimos. Sem eles, por exemplo, se você tiver um pulmão comprometido, você pode viver com um pulmão só. É uma vida diferente, tem limitações que não tem uma outra pessoa, como o rim, você pode viver com um rim só, não é? E vive bem, tem um pouco mais de limitação, cuidados, mas vive. Mas você não pode viver sem o coração. Você pode fazer um transplante, mas se houver algo no coração, realmente não tem mais como ter vida. E o cérebro também, não é? Tanto que... Por quê? Porque o cérebro é que manda todas as ordens para o corpo. É do cérebro que saem as direções, é para o cérebro que saem, né, através dos neurônios, dos axiônios, de tudo que a gente tem lá no cérebro, saem as ordens para todo o movimento que eu estou falando, que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando com você, todo pensamento, tudo que eu estou fazendo aqui, quem mandou a ordem primeiro foi o cérebro. E o corpo é formado de órgãos, é formado de ossos, de músculos, é formado de pele. E é muito interessante, né? Porque as coisas que a gente tem, os órgãos que a gente tem mais importantes do nosso corpo, a gente não vê. Eles não são visíveis. A gente vê tudo por fora, mas toda a máquina que está funcionando lá dentro, né? Aqui da minha cachola, da minha cabeça, meu coração pulsando, mandando sangue e artérias e veias, o músculo, o coração é um músculo, é uma caixa que fica bombeando, a pressão arterial, né? Que ele manda o sangue, que recebe o sangue, tudo isso você não está vendo.
Nem eu, ainda bem, né? Porque é uma coisa até estranha pra gente que não está acostumado. Os meus rins, tudo dentro de mim, você não vê, nós não vemos e são os mais importantes, são os fundamentais para nós. E assim, a Bíblia diz que nós somos um corpo e Jesus é o cabeça deste corpo. Mas quem é esse corpo? Quem somos nós que somos o que formamos esse corpo? Será que somos nós evangélicos? Somos nós católicos? Somos nós ateus ou religiosos? Somos nós quem? A Bíblia diz que o corpo de Cristo é o corpo que está ligado a Cristo. Ou seja, através de Jesus. Quem tem Jesus, quem se entregou a Jesus, quem decidiu receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, passa a fazer parte do corpo. A Bíblia diz também, compara a Jesus como a oliveira, aquela árvore que dá azeitonas. E nós somos os ramos que fomos enxertados nela, nós somos os galhos daquela árvore, o tronco que manda para os galhos, que manda para as folhas, que manda toda a seiva, todo o alimento, é ele que conduz. E assim também, nós somos um corpo. E por isso que nós somos diferentes uns dos outros. Por isso nós temos dons diferentes, habilidades diferentes, temos defeitos diferentes, né? Às vezes o seu defeito não é o meu defeito e por isso que às vezes o meu defeito te incomoda, o seu defeito me incomoda. Porque aquilo que você tem de dificuldade não é dificuldade para mim. Às vezes você tem dificuldade de ouvir, por exemplo, uma palavra de direcionamento, fala assim, olha, eu acho que você não devia ter falado daquele jeito, não foi legal a forma com que você falou. Talvez aquilo vai te irritar, vai te incomodar, vai te falar assim, mas quem é esse fulano para falar comigo desse jeito, para me falar que eu falei errado ou não? Eu já não tenho essa dificuldade tanto, né? Se você realmente me mostrar algo que eu fiz, que eu não deveria ter feito, é chato, né? A gente não gosta de ouvir, de ser chamado a atenção, mas eu vou receber no meu coração e falar assim, olha, muito obrigada, porque eu realmente não tinha percebido isso. Muito obrigada por ter me dado esse toque. Eu vou ficar mais atenta da próxima vez. E às vezes eu fico meio sem paciência se uma pessoa, estou dando um exemplo, né, gente? Se a outra pessoa não tem isso, mas o que tem, gente? Porque então nós precisamos entender que o corpo é formado de pessoas, de órgãos diferentes, não é? A mão é diferente do pé, cada um tem sua função, cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu papel e eles se complementam. É tão bom, né? A gente tem a mão coça o pé, a mão penteia o cabelo, toma banho e a gente não pode valorizar só as mãos, os pés, o rosto, né? Maquiado, cabelo arrumado, um batom, os olhos. A gente não pode valorizar isso no corpo de Jesus, só aqueles que aparecem, aqueles que chamam a atenção porque eles estão em evidência, não. Muitas vezes também no corpo de Jesus. A reunião de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que fazem parte desse corpo. Muitas vezes as pessoas de maior, talvez, eu não digo importância, porque todos nós somos igualmente importantes para Jesus, para o corpo de Cristo, mas pessoas que têm papéis fundamentais para o funcionamento desse corpo. São pessoas que não são vistas, são pessoas que ninguém sabe que elas existem. Você sabe que tem muita gente que não sabe até hoje, ou não sabia até hoje, que nós temos 2 pulmões e 2 rins? Tem gente que fala o pulmão, né? Ah, o pulmão, o pulmão, o pulmão. Eles são interligados, mas são 2. E assim, muitas vezes, existem pessoas fundamentais para o funcionamento do corpo de Cristo que ninguém conhece, talvez nunca vai conhecer. Existem pessoas que são pessoas de oração, sabe? Que oram dia e noite. Eu conheço pessoas maravilhosas, vou mandar um beijo para elas. Soninha, Claudinha e Betinha, são 3 irmãs, são minhas intercessoras também maravilhosas. Vou mandar um beijo para Ana Célia, um beijo para Sandrinha, para a pastora Vasti, pastora Vera, Cristina, são minhas intercessoras também, minhas amigas.
elas oram. Eu vou deixar só elas orando, né? Que maravilha. Não, eu tenho que orar, eu tenho que ter meu tempo de oração, eu tenho que ter minha vida de oração, eu tenho que pagar o preço de realmente abrir mão, às vezes, de dormir para poder orar. Mas elas me ajudam e você não as conhece. Você me vê aqui, talvez é claro, né? Muitos de vocês as conhecem, mas de uma forma geral. Vocês me veem aqui no programa, eu estou aqui no programa, nossa, que lindo o programa, sempre feliz e tal. Mas muitas pessoas também que estão por trás do programa você não está vendo, que estão os câmeras, as produtoras, todas as pessoas que estão envolvidas no programa de televisão. Assim também é o corpo de Jesus. Por isso, não dê valor mais a uma pessoa porque ela aparece mais e desvalorize a outra que você nem conhece. Todos nós somos iguais, igualmente importantes para o funcionamento do corpo. E o mais importante de tudo é saber que todos nós devemos obedecer ao comando do cabeça, obedecer ao comando do cérebro desse corpo. E o cérebro desse corpo deve ser Jesus. E nós todos igualmente devemos viver, caminhar, trabalhar conjuntamente. Você já pensou, se minha perna quiser ir para lá, uma para um lado, outra para o outro, eu vou fazer uma abertura de balé aqui, eu tô ferrujada, eu vou ter uma lesão muscular seríssima. Você já pensou se meu braço resolve para o lado e fala assim, não, mas eu quero vir para cá, não, eu quero vir para lá. Quando o cérebro manda a ordem, ele manda eu andar, as minhas duas pernas obedecem, elas vão. Por isso que quando uma pessoa tem uma lesão, ou ela tem uma síndrome, como a gente viu, ou ela tem uma lesão, ela pode atingir alguma parte do corpo, não é? Ou as pernas, ou a pessoa perde a visão, a pessoa perde a audição, a pessoa perde alguns movimentos, dependendo do lugar onde foi a lesão no cérebro, porque é do cérebro que saem as ordens. E por isso que Deus deixou as ordens dele explícitas, claras, na palavra dele para nós. E nós estamos vivendo assim, às vezes cada uma para um lado. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Um quer falar assim, não, eu vou comer agora, porque agora eu tô com fome. A outra, não, mas eu vou lavar a mão porque eu tô suja. Cada um quer fazer uma coisa e vira aquele corpo todo doido, todo dividido, todo dilacerado, todo cheio de lesões, todo cheio de rupturas, todo cheio de problemas que infelizmente a gente tem visto hoje. A igreja de uma forma geral, não a igreja A, B, C ou D. Mas a igreja é a noiva, é o corpo. Nós que somos cristãos de verdade, somos considerados a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Por isso, nós precisamos entender que todos nós precisamos estar submissos ao cabeça, ligados ao corpo uns aos outros. Sabe o que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está lá em 1 João 1. Primeiro capítulo da primeira carta de João, no finalzinho da Bíblia, no versículo 7, versículo 8, ali você vai lendo muitas coisas importantíssimas. E sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, o sangue de Jesus, ele precisa circular entre o corpo. Então, quando você erra, quando você peca, principalmente quando você peca contra um outro irmão, você precisa consertar, pedir perdão para que o sangue de Jesus venha, lave seu coração, purifique você do pecado, da injustiça e corra pelo corpo. Porque se um membro ficar lesado e parar de circular o sangue, aquele membro vai apodrecer. Por isso, tantas pessoas estão doentes no nosso meio, tantas pessoas estão se afastando de Jesus, se afastando do corpo, estão desligadas do corpo e não está havendo este sangue, não está circulando por entre esses membros. Por isso, nós precisamos entender a profundidade da palavra de Deus, a seriedade, a verdade que a palavra de Deus traz para nós. Se você está assim, se você está passando um momento assim de mágoa com alguém, se você ofendeu ou foi ofendido por alguém, se você se entristeceu com alguém, procure consertar.